irmão Vitor me lembrou, nós estamos estudando a cada domingo o livro do Apocalipse. São 18 domingos, esse é o segundo. Então, eu faço um convite a vocês, para que nos próximos vocês possam estar aqui também para nós podermos estudar juntos a Palavra de Deus. Bom, no domingo passado, nós tivemos aqui a presença do nosso professor Adilson, e ele ali abriu então essa série. Ele apresentou ali o primeiro estudo, o estudo do Apocalipse. E no domingo passado, o Adilson ele fez aqui, colocou aqui alguns versos bem interessantes sobre o tema. Na semana passada nós aprendemos que somente Deus sabe o futuro. Nós vimos também, isso lá em Isaías 46, no verso 9 e no verso 10. Nós vimos também que a nenhum ser humano Deus deu a capacidade de conhecer o futuro, a menos que o próprio Deus tenha revelado. Vimos também que Deus, ao longo da história, Deus sempre guiou o seu povo através da palavra profética, como foi bem lembrado aqui, está lá em Amós, capítulo 3, verso 7. Também vimos na semana passada que a palavra Apocalipse, ela é uma palavra grega, ela significa revelação. Revelação de Jesus Cristo, que foi dada por Deus, e ela chegou até o nosso planeta por intermédio do seu anjo, que deu a João, seu servo, para quê? Para mostrar a todos os servos de Cristo as coisas que em breve vão acontecer. Olha só o amor de Deus por cada um de nós. Talvez muitas pessoas achem que Deus não se importa com elas, ou que talvez Deus não exista. Mas olha só o carinho de Deus. Ele se preocupou tanto conosco, com a raça humana, que Ele já mostrou o que em breve vai acontecer. O livro de Apocalipse, ele vem trazendo então os eventos finais deste planeta. João recebeu a sua primeira visão, como nós vimos no domingo passado, ali num sábado, no dia do Senhor. João ele estava ali na ilha de Patmos, exilado, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso aconteceu aproximadamente no ano 95, 96 depois de Cristo. João ele estava ali e foi mandado para essa ilha pelo imperador chamado Domiciano. O que acontece ali? Depois de 65 anos, João ele teve ali um reencontro, porque a primeira visão de João não foi o anjo que veio ali entregar ali a mensagem. A primeira visão de João teve o privilégio de o próprio Jesus Cristo então aparecer ali para ele e revelar então ali uma mensagem para ele. Nós vimos também no domingo passado que Jesus é o personagem central do Apocalipse. Então nessa noite nós vamos dar continuidade, vamos estudar o tema número 2, e nós vamos ver que Deus ele tem algo para revelar para mim e a você. Deus ele quer revelar para mim e para você as coisas que em breve vão acontecer. Por quê? Para que nós não possamos viver preocupados, e como o nosso irmão Adilson bem lembrou, para que nós possamos viver felizes. Porque se nós sabemos o que vai acontecer no futuro, a gente pode viver despreocupado e também pode viver feliz. Então vamos lá. Abra a sua apostila, aí a sua revista, na página 8. A lição número 2 que nós vamos estudar, ela fala do tema sobre as 7 igrejas. Olha só, nós não vamos ler tudo, como o nosso irmão Vitor bem lembrou, mas tem algumas coisas importantes aqui na nossa apostila. Ela começa dizendo assim, que o número 7 na Bíblia indica a plenitude. E ele ocorre várias vezes no livro do Apocalipse. Olha só que coisa interessante. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos,
7 chifres e assim vai. Hoje nós vamos estudar um pouquinho então sobre as 7 igrejas. No domingo passado nós já descobrimos o que significa os 7 candeeiros e as 7 estrelas. Os 7 candeeiros significam as igrejas. E as 7 estrelas, que estavam na mão direita de Jesus, ela pode significar um mensageiro, um anjo, ou como está na nossa apostila, aqueles que ensinam e pregam na igreja. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre as 7 igrejas. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1, por gentileza. Apocalipse 1, verso 1. Como foi dito aqui no domingo passado, muito bem lembrado pelo nosso irmão, Apocalipse capítulo 1, verso 1 é a nossa base, é o nosso alicerce. E vocês vão ouvir esse capítulo e esse verso várias vezes durante toda a programação. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Olha só que interessante. Quando João recebeu esta mensagem, essa visão, ali ele também recebeu uma ordem de Cristo. E se você for lá em Apocalipse capítulo 1, no verso 11, ali está a ordem que Deus deu para João. Ele diz assim: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha só que interessante. E aqui diz mais. Quando nós vamos ali, estudamos um pouquinho ali sobre a questão da Ásia, essas igrejas estavam localizadas ali na Ásia Menor. Nós percebemos que na Ásia Menor não havia apenas essas 7 igrejas, haviam mais igrejas ali. Por exemplo, como está na apostila de vocês, tinha ali a igreja de Colossos e também a igreja de Mileto e várias outras igrejas. Mas por que Deus escolheu 7 igrejas? Essas 7 igrejas em especial que nós acabamos de ler. Olha só que interessante. Na apostila de vocês aí na revista, no último parágrafo diz assim: olha só. Mas Deus, em sua onisciência, escolheu estas 7, pois suas características e estado espirituais nos dias de João representariam 7 períodos pelos quais o seu povo passaria desde a primeira até a segunda vinda de Jesus. Está bem resumido aí, olha só que interessante. Então, quando Jesus apareceu para João, ele disse mais ou menos assim para João, trazendo para os nossos dias: João, eu tenho uma mensagem muito importante. E essa mensagem, essa revelação, essa visão que eu estou dando para você, ela não só vai servir para as igrejas, para os cristãos da sua época, mas ela também vai servir para os cristãos lá no futuro. E olha só que interessante, quando nós vamos em Apocalipse capítulo 1, no verso 19, olha só o que diz o verso 19: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Olha só que interessante. Então, a igreja de Cristo aqui nesta terra, ela iria passar por 7 períodos, desde a sua fundação até a vinda de Jesus. E olha só, como diz aqui, em sua onisciência, Deus escolheu estas 7 igrejas. Por quê? Porque estas 7 igrejas tinham as suas características e o seu estado espiritual era de acordo com os 7 períodos que a igreja de Cristo iria passar neste planeta. Então vamos lá, vamos para a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Olha só que interessante. Aqui tem uns dados importantes de como era a igreja de Éfeso nos tempos de João. Aqui diz que a cidade de Éfeso ela estava situada na costa ocidental da Ásia Menor e possuía um grande porto e funcionava como a porta de entrada da província romana.
Ou seja, ali era uma rota comercial. Ali era uma cidade que a localização dela era privilegiada. É por isso que o nome Éfeso significa desejável. Era uma cidade rica, era uma cidade comercial, era uma cidade bem movimentada, era uma cidade desejável. Essa era a cidade de Éfeso nos tempos de João. Lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 1, olha só que interessante. Nós vamos perceber que dessas 7 igrejas, elas possuem 5 características um pouco parecidas. Cada uma dessas igrejas possui uma apresentação, como vocês podem ver aí na sua apostila, um elogio, reprovação, conselho e promessa. Essa apresentação é o próprio Jesus Cristo dizendo: olha, eu sou o dono dessas cartas, eu sou o autor destas cartas. João apenas escreveu, mas o autor, essas cartas vêm do próprio Cristo. Olha só que interessante, vamos lá. Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. E olha só o elogio que Jesus faz a essa igreja, no verso 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha só que interessante. A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que ela foi muito provavelmente ali fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, foi ele que, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, foi ele que fundou ali, implantou o evangelho ali em Éfeso. O apóstolo Paulo, ele deixou ali 3 pessoas, que formou ali então o núcleo da igreja de Éfeso. Ele deixou ali Áquila, Priscila e Alexandre. Olha só que interessante também. Apocalipse 2, verso 2 e 3, que nós acabamos de ler, que é o elogio que Jesus faz a essa igreja. Jesus Cristo, ele diz assim, que vocês colocaram à prova algumas pessoas, alguns homens que diziam ser apóstolos, e não são. Por quê? Nós sabemos que algo ameaçava essa igreja. Ali começou a entrar ali o docetismo nessa igreja e também o gnosticismo. O docetismo era algo muito ruim, porque a palavra docetismo, ela vem de doquel, que significa apenas uma aparência. Algumas pessoas, alguns membros dessa igreja tinham apenas a aparência de cristãos, mas na verdade não eram. Olha só que interessante também, ali tinha o gnosticismo, que nós sabemos que vem do dualismo, né? Que da filosofia de Platão, que acredita que existe que o corpo e a alma, eles são algo separados, né? Esse era o dualismo, e isso começou a entrar na igreja de Éfeso. E que período profético então representa a igreja de Éfeso? Olha só que interessante, está na apostila de vocês aí. O período profético, o ano 31 até o ano 100. Por que do ano 31? O ano 31 foi o ano da morte de Cristo. Foi o ano em que a igreja cristã foi fundada. Foi fundada pelo próprio Cristo. E vai até o ano 100. Vai até o ano 100 porque este foi o ano que o último apóstolo vivo, que era João, foi o ano que João morreu. Então, do período 31 até o ano 100 foi o período representado pela igreja de Éfeso, o período onde a igreja foi fundada por Cristo, e foi até o ano 100, o período aproximadamente ali da morte de João. E por que essa igreja era uma igreja desejável? Porque olha os membros dessa igreja. Tinha ali Pedro, tinha ali Paulo, tinha Tiago, e aqui diz que o pastor da igreja era Timóteo. Olha só que igreja. Era uma igreja forte, tinha uma doutrina pura, um zelo missionário.
Então, por isso que era uma igreja desejável e por isso estava sendo representado pela cidade de Éfeso. Era uma igreja também que como diz aqui, que ela foi mais ou menos até a morte de João, como diz aqui. Contudo, em Apocalipse capítulo 2, no verso 4 e 5, ali já falava que nesta igreja, Apocalipse capítulo 2, verso 4, diz assim, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Então, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, representa um período profético, que vai do ano 31 até o ano 100. Vamos então para a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Olha só que interessante. Aí na postura de vocês diz assim que a palavra Esmirna vem de mirra, que significa um suave aroma adocicado. É possível que essa igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo, e era uma igreja muito pobre, a igreja de Esmirna, diferente da igreja de Éfeso, né? Essa igreja sofreu muitas perseguições, como diz aqui, e diz que o bispo da igreja, que foi colocado ali pelo próprio João, ele sofreu um martírio no ano 168 depois de Cristo, que foi o Policarpo, né? Aqui diz aqui também que foi um período de grandes perseguições, principalmente ali pelo Império Romano. No ano 70 aconteceu a destruição de Jerusalém, e no ano 80 ali foi inaugurado ali o Coliseu Romano. E dizem ali que nas primeiras semanas ali de inauguração ali do Coliseu, ali houve uma morte de 5.000 cristãos. Eles foram mortos. O período profético da igreja de Esmirna, ele começa ali no ano 100. Ele vai até o ano 313. Como nós sabemos que vai até o ano 313? Lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 10, ali diz assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulações em 10 dias. Nós sabemos que existe um princípio dia-ano profético. Nós não vamos estudar isso hoje porque não vai dar tempo, isso vai ficar nas próximas reuniões. Nós vamos entender que um dia em profecia significa um ano. Então, se está dizendo que tereis tribulações por 10 dias, as perseguições durarão então 10 anos. Isso mostra, e nós vemos também através da história, que Diocleciano, ele no ano 313, houve fortes perseguições por esse imperador. Esse imperador foi um imperador que ele queimou cristãos vivos, decapitou muitos cristãos, e tudo isso por causa da palavra de Deus. E essas perseguições que começaram ali no ano 313, ela durou ali até no ano 313. Porque no ano 313 aconteceu algo muito interessante, que foi o Edito de Constantino, que naquela época se tornou então o imperador. Ele assinou o Edito de Tolerância de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos. Então no ano 313 foi assinado o Edito de Tolerância de Milão, devolvendo de novo e dando liberdade de culto aos cristãos. Então a igreja de Esmirna representa esse período profético que vai do ano 100 até o ano 313. A terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo, que nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 2, verso 12, que fala um pouco sobre a igreja de Pérgamo. Nós sabemos que a igreja de Pérgamo, no tempo de João, era uma igreja que ela foi construída pelos gregos ali, a 300 metros acima do nível do mar. E olha só que interessante, a igreja de Pérgamo, ela percorre ali um período profético que vai do ano 313 até o ano 538. Olha só que interessante, ali diz que no ano 538,
da nossa era, ali diz que houve a queda de Roma Ocidental, que foi no ano 476, e no ano 538, ali aconteceu algo muito interessante. Por quê? No ano 538, aproximadamente ali em fevereiro de 538, aconteceu que houve a queda do Império Romano. As 10 tribos bárbaras que foram divididas no Império Romano, eles praticamente ali fez com que o Império caísse e sobrou apenas 3. E a última tribo foram os ostrogodos, como está na apostila de vocês aí, na página 10. Ali fala também que em fevereiro de 538 aconteceu, digamos assim, algo preocupante. Por quê? Porque como o Império Romano caiu e a figura do imperador representava ali o poder civil na época, a igreja era separada ali do Estado. Então tinha o líder, o imperador, o líder civil, e tinha ali os bispos que representavam então o poder religioso. E quando o império caiu, no ano 538, ali os outros bispos ali consideraram o bispo de Roma como o cabeça, como diz aqui, de todas as igrejas. Eles colocaram então o nome do bispo de Roma com uma expressão que vem do italiano, que chama-se Papa, que significa pai. Chamavam então esse homem de pai. Então no ano 538, que simboliza ali o período profético da igreja de Pérgamo, ali começa então a supremacia papal, quando ele cai o último imperador, Rômulo Augusto. E tem algo interessante na igreja de Pérgamo. Olha só que interessante, nos tempos de João, em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 2, desculpa, ali no verso 20, diz assim, Apocalipse 2, no verso 14, diz assim, ó: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar a imoralidade sexual. O que acontece? Quando acaba o fim do período profético da igreja de Pérgamo, no ano 538, inicia-se ali então a igreja de Tiatira. Nós percebemos que a igreja de Tiatira é representada por João aqui na profecia, e tratando dos 7 períodos proféticos, a igreja de Tiatira, ela seria então uma igreja apostatada. Aqui diz que na apostila, na página 10, falando sobre Tiatira no período profético, que se inicia no ano 538, quando tem início ali a supremacia papal, diz assim, que Tiatira, ela representa ali o período mais longo da história, que vai de 538, com o início da supremacia papal, até o ano 1517. Justamente a igreja de Tiatira, como fica ali no meio das 7 igrejas, então representa ali também o período da Idade Média. Esse foi um período da igreja, né, onde aquela fé simples dos apóstolos, onde aquela doutrina pura, o que acontece ali? Ali começa a entrar então a apostasia nessa igreja. Aqui diz aqui na nossa apostila, que diz assim, que a fé pura, ela foi substituída então pelas obras e penitências. Foi um período muito difícil para a igreja, entretanto, foi se afastando a pura doutrina de Cristo e assimilando então os dogmas e as tradições do paganismo. Então, no ano 538 até o ano de 1517, ali começa então a entrar na igreja
uma igreja apostatada às tradições que veio então do paganismo. Porque sabemos que no ano 313, como está dizendo aqui, foi um ano que os sacerdotes de Babilônia, como diz aqui, né, eles fugiram para a Ásia Menor e fixaram ali na época da igreja de Pérgamo. Eles continuaram a promover os ritos de sua religião politeístas e os elementos do culto místico. Infelizmente, todos esses cultos pagãos, eles então começaram a ser introduzidos na igreja cristã. Aqui na época aqui da supremacia papal, que começou no ano 538. A quinta igreja, que é a igreja de Sardes, está lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 1. Olha só que interessante. Apocalipse, capítulo 3, no verso 1. Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreva: estas palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a sua obra. Você tem fama de estar vivo, mas estar morto. Essa foi a declaração que Jesus Cristo fez para a igreja que vivia o período profético da Idade Média. Olha só o elogio que Jesus faz a esta igreja. Apocalipse capítulo 3, no verso 4, diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de brancos, pois são dignos. O período de Sardes representa então ali um período profético que vai do ano de 1517 até o ano de 1598. Esse foi o período ali da reforma protestante. Esse período ali, ele vai até 1798, e ele começa em 1517, porque na apostila, na página 11, ela diz assim, que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências, marcando assim o início da reforma protestante. Interessante também que no ano de 1798, quando foi o aniversário de coroação do Papa, ali na Capela Sistina, o general Napoleão Bonaparte, ele pediu para o seu general chamado Berthier, ali em fevereiro de 1798, ele mandou prender o Papa Pio VI. Então, nesse ano de 1798, ali então acabou o período de supremacia papal. A igreja de Filadélfia, que é a sexta igreja, vamos lá em Apocalipse capítulo 3, no verso 7. Apocalipse 3, no verso 7. Olha só. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. E ali ele faz um elogio para a igreja, Jesus, no verso 8. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E olha só que promessa bonita tem na igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, verso 12 e o verso 13 diz assim: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém,
que desce dos céus da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que os Espíritos dizem à igreja. O período profético está se retratando então da igreja de Filadélfia. Ela começa aí no ano de 1798 e vai até 1844. Ali diz que a igreja de Filadélfia, como está aí na apostila de vocês aí, representa um período profético que vai de 1798, fim dos 1260 anos de supremacia papal. Esse 1260 anos de supremacia papal também vai ser o próximo assunto também nos próximos domingos. E diz aqui também que foi também o avanço da obra, das distribuições ali das Bíblias, né? Foi quando as sociedades bíblicas, né? Elas começaram ali, então a ter um avanço. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar na última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia, ela representa uma igreja que iniciaria um período profético do ano de 1844 até a volta de Cristo. Essa igreja aqui é a igreja que nós vamos tomar um pouquinho mais de tempo nela. Eu peço perdão aos irmãos por ter dado uma correria aí, porque nós temos pouco tempo, mas essa igreja aqui é a igreja um pouquinho mais importante dos nossos dias. A igreja de Laodiceia é a igreja que representa o período profético que começa em 1844. Em 1844, ali começou a acontecer algumas coisas muito importantes para nós cristãos. Em 1844, ali foi o ano em que as profecias começaram a ser estudadas de uma maneira muito mais complexa. Eles começaram a estudar um pouco essas profecias e eles chegaram então ali à conclusão de que Jesus voltaria neste ano, em 1844, com o estudo da profecia de Daniel, né, às 2h30 tardes de manhã. Eles chegaram então até 1844. O que acontece? Em Laodiceia, queria que vocês abrissem a Bíblia aí de vocês, em Apocalipse 3, verso 14, e aí diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino
àqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-te. E aqui continua: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aqui, irmãos, a igreja de Laodiceia é o último período profético que a igreja de Cristo passaria nesta terra. Esse período de Laodiceia, por que ele é importante? Porque ele está falando de nós. Aqui Jesus Cristo está falando das características espirituais que estaria vivendo o povo de Deus nesse período. E aqui tem um conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. Nós estamos vivendo então no último período da igreja cristã. Nós estamos vivendo numa época onde o próprio Cristo dizia que a sua igreja, o seu povo, estaria vivendo numa mornidão espiritual. E isso, meus queridos, está acontecendo comigo e também com você. Então, o que Jesus está dizendo? Meus filhos, agora é hora de nós acordarmos. Agora é hora de nós realmente vivermos como os cristãos. Aqui tem uma promessa muito linda de Jesus. Ele diz assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Parece algo simples, parece algo que a gente já ouviu milhões de vezes, né? Quando eu era pequeno, a melhor parte para mim era a ceia. Por quê? A minha casa era simples, e sempre foi. Eu me lembro que a mesa, ela tinha 4 cadeiras. Em cada tinha 5 pessoas. Então eu me lembro que o meu irmão sentava do meu lado, e minha irmã sentava assim na minha frente, e meu pai e minha mãe sentavam um de frente para o outro. Aquele era um momento tão especial para mim, porque era um momento que toda a família estava junta. Era o momento que o meu pai, ele chegava no trabalho. Apesar de estar bem cansado, ele ali aproveitava o tempo ali para brincar com a gente. E quando a minha mãe colocava ali a comida na mesa na hora da ceia, era um momento muito especial, porque nós poderíamos estar ali todos juntos e poder compartilhar ali entre família as dificuldades do dia a dia. Isso para mim tem um significado muito importante. Nos tempos de Jesus, não era qualquer um que ceiava com o outro. Para ceiar com o outro, tinha que ser uma pessoa muito íntima. Muito íntima. Aí era convidado para ceiar na casa da outra pessoa. A ceia é um momento especial. E Jesus está dizendo: olha, filho, estou batendo na porta. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar na tua casa. Eu vou cear com você. Nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus. Vai ser o momento em que nós vamos estar de frente a frente com o nosso Salvador. Vai ser o momento que nós vamos poder contar a Ele as nossas dificuldades. Vai ser o momento que nós vamos poder colocar nos pés de Cristo os nossos problemas, aflições,
as nossas dores e tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada espiritual. Assim como a ceia representa algo muito interessante, muito importante na minha vida, que você possa ter certeza de que se você abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar, Ele vai cear com você. E se você aceitar Jesus verdadeiramente na tua vida, meus queridos, eu digo verdadeiramente mesmo, você vai ver a bênção que vai ser a sua vida. Jesus vai te preparar, porque daqui para frente, e vocês vão aprender no livro do Apocalipse, irão acontecer algumas coisas. E como diz a irmã White, se nós não estivermos preparados, nós vamos ver até aquelas grandes estrelas da nossa igreja caírem. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Amém. Essa apostila no final o nosso irmão Vitor bem lembrou, vocês deixem ela no banco, mas um dia elas vão pertencer a vocês e vocês possam estudá-la. Já tem muitos detalhes, tem muita coisa importante, tem muita coisa bonita para cada um de nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém.